E aí, galera? Belezeira? Como é que vocês estão, amiguinhos? Tranquilo? Sossegado? Acomodado aí no seu assento, na sua escrivaninha, na sua mesa de estudos, aquele lugar bem iluminado, sem interferência do daqui pra lá, espertão aí com seu cafezinho, sua aguinha, pronto para voltar a trilhar aquele caminho. Tortuoso, sim, mas libertador caminho rumo à universidade. A gente aqui da Escola Vestibular está para te ajudar a trilhar esse caminho. Beleza, amiguinho? Espero que você esteja tranquilo, feliz, bem e prontinho com sua caixinha de ferramentas para nós voltarmos a destruir, a falar de calorimetria. Essas duas próximas aulas, elas tratam do mesmo tema, que são os sistemas termicamente isolados. O que é um sistema termicamente isolado? Como o próprio nome sugere, é um sistema em que isola termicamente os corpos do meio externo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os corpos só trocam calor entre si e não trocam com o ambiente. Isto é um sistema termicamente isolado. Em geral, o recipiente onde a gente coloca os corpos é denominado calorímetro. Então eu vou supor que a gente tem um calorímetro aqui, uma garrafa térmica é um calorímetro, uma caixa de isopor pode ser considerado um calorímetro, enfim, o calorímetro é um recipiente que isola do meio externo os corpos. Ao colocarmos um corpo A e um corpo B, ou mais corpos, haverá uma troca de calor entre eles até que se estabeleça o equilíbrio térmico. Lembre-se que a temperatura de equilíbrio é sempre a final do sistema. Os corpos tendem a chegar nessa temperatura de equilíbrio, que é o momento em que cessam as trocas de calor, tá? O calorímetro, ele é caracterizado por sua capacidade térmica, ou equivalente em água. Ele pode ou não participar das trocas de calor, belezeira? Se ele for um calorímetro ideal, a gente não põe ele na conta. Se ele não for ideal, ele entra na conta. No cálculo, belezeira? Na conta. Vai eu pagar? Não, entra no cálculo. O importante de nós sabermos no sistema termicamente isolado é o seguinte: a somatória da quantidade de calor trocada pelos corpos em um sistema termicamente isolado é igual a zero. A soma da quantidade de calor trocada entre os corpos que fazem parte do sistema é igual a zero. Lembrando que a quantidade de calor pode ser sensível, Czão vezes delta teta ou que macete, e também pode ser, calma aí, Ozzy, tá sem cabeça, massa vezes o calor latente de transição. Então, se você pegar o tanto que o calor que o A troca e o B troca e o calorímetro trocam entre si, essa soma vai dar zero. Isso acontece, pessoal, por quê? Porque enquanto um perde calor, o outro recebe. Então, a quantidade de calor que os caras perderam é a quantidade de calor que os outros caras absorveram. Isso vai acontecendo até estabelecer o equilíbrio térmico, que é onde nós temos a temperatura de equilíbrio para todos os corpos, que fazem parte do sistema. Fechado? Essa parte, para ilustrar, é bom fazer bastante exercícios. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou começar com o primeiro exercício, que diz assim: em um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Então, aí o cara já fala para você que o calorímetro ele não participa das trocas de calor. Foi misturado 1 kg de água, 1 kg de água a 40 graus Celsius, certinho, 40 graus Celsius, e gelo, eu gosto desse fonema, gelo. 500 gramas de quê? Gelo. Inicialmente a menos 10 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico,
qual é a massa de água encontrada em gramas no calorímetro. Aí ele dá o calor específico da água igual a 1, uma caloria por grau Celsius. O calor específico do gelo, ele dá 0,55 calorias por grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Belezeira? Então tá aí. Um calorímetro, subentende-se que é um sistema termicamente isolado, e um calorímetro com capacidade térmica desprezível. Portanto, ele não vai participar das trocas de calor. Então nós temos dois corpos trocando calor aí, pessoal. A água, que está inicialmente a 40 graus Celsius, e o gelo, que está inicialmente a menos 10 graus Celsius. A gente vai trabalhar com a quantidade de calor, ver quanto que é a quantidade de calor que vai derreter o gelo, beleza? É isso que a gente precisa fazer antes de qualquer coisa nesse caso. Então eu vou fazer um teste para ver se todo esse gelo vai derreter ou não. Esse teste ele é feito para a gente descobrir se vai fundir todo o gelo ou não. Então, ó, a primeira consideração é para o gelo. Quanto de calor que o gelo precisaria receber, futuro do pretérito, tá? Precisaria receber para esquentar de menos 10 a 0, né? De menos 10 a 0 e fundir totalmente. Beleza? Então são duas parcelas de calor que a gente tem que considerar. A primeira delas é derreter o gelo. Massa vezes calor latente de fusão. A segunda parcela é... burro. Aqui, ó, peraí, isso aqui é fundir o gelo, peraí. Aqui, ó, esquentar o gelo, massa, calor específico, variação da temperatura do gelo. Fundir o gelo, massa, vezes calor latente de fusão. Quanto de calor que o gelo, essa quantidade, esses 500 gramas de gelo, teria que receber para fundir totalmente. Beleza? Então vamos lá. Aqui nós vamos ter massa de gelo é 500 gramas. O calor específico do gelo é 0,55. E aqui toma cuidado, hein? Porque o gelo está esquentando de menos 10 a 0. Então é 0 menos o menos 10. Se não combinar o sinal, vai dar merda. Vai fazer cocô. Tá? Vai fazer cocô. E aqui, para fundir o gelo, seria 500 vezes 80. Então a quantidade de calor necessária para aquecer e fundir todo o gelo será 500 vezes 0,55 vezes 10 vezes 2.750. Aqui, ó, 2.750 mais 500 vezes 80 dá 40 mil. 40 mil. Então veja só, 2.750 calorias para aquecer de menos 10 a 0 e 40 mil calorias para fundir totalmente. Portanto, serão necessários 42.750 calorias de energia na forma de calor para aquecer e fundir todo o gelo. Beleza? Essa é a primeira parte do teste. Ganso, eu vou ter que fazer esse teste sempre? Não vai ter que fazer esse teste sempre não. De repente você já percebe que o gelo vai derreter totalmente e vai esquentar ainda, né, aquela água proveniente do gelo, você toca o barco, não precisa fazer o teste. É que eu estou em dúvida se essa água esfriando vai conseguir derreter todo o gelo. Então eu faço o teste. Tá? Eu não tenho certeza absoluta se a água vai derreter todo o gelo, então eu faço o teste. Nessa segunda parte do teste, o que acontece? Eu vou determinar qual seria a quantidade total de calor que a água cederia para atingir 0 graus Celsius. Eu vou supor que a água esfrie até 0 graus Celsius. Por que 0, galera? Porque o 0 é aquela temperatura da mudança de estado do gelo. Então, essa água pode esfriar e chegar a 0. Se ela não derreteu totalmente o gelo, vai sobrar água e gelo em equilíbrio térmico.
e aí fica zero. Não derrete mais o gelo. Sacou? Então eu vou fazer agora, eu vou supor que a água esfrie até 0 graus Celsius. Se a gente tem 1 kg de água, pela densidade da água, que é 1 kg por litro, não tem nada a ver com o que eu estou falando. É só passar para grama aqui. Fechou? Então, ó, para água, nós vamos fazer o que macete, né? Quantidade de calor sensível para água, Q2. É a massa de água, calor específico da água, variação da temperatura da água. Certo? Então, ó, essa quantidade de calor Q2 é igual. Massa de água, 1000. Calor específico da água, 1. Eu estou supondo que a água atinja qual temperatura final, fofos? Isso, 0. É uma suposição no teste. E a temperatura inicial era 40. Belezeira? Então aqui, ó, vai dar menos 40 mil calorias. Se a água esfriar até zero, ela teria cedido 40 mil calorias para o gelo. Esse menos significa cedeu, doou calor. E aí, se o gelo precisa de 42.750 calorias para aquecer e derreter totalmente, quando ele derrete, ele se mantém a 0. Lembra da aula passada? Tá. E a água, até chegar a 0, cede só 40 mil. Esse calor cedido pela água para chegar até 0 é suficiente para esquentar e derreter todo o gelo? Não. Não é. Tá vendo? Por isso que eu tive que fazer o teste. Senão eu ia fazer cocô, ia fazer cagada. Beleza? Então, qual é a jogada? O que você deve concluir quando não derrete todo o gelo e sobra água e gelo no mesmo recipiente em equilíbrio térmico? A gente deve concluir que o equilíbrio se dá a 0 graus Celsius. Então, ó, como no equilíbrio existe água e gelo, água mais gelo, nós concluímos que a temperatura de equilíbrio é igual a 0 graus Celsius. Beleza? Essa poderia ser uma das perguntas, tá? Poderia ser uma das perguntas. Mas na realidade, a pergunta de fato é: qual a massa de água que sobra no calorímetro? Por que a pergunta é essa, fofos? Se o gelo derrete, ele vira água, não é? Então, já tinha 1000 gramas de água. Quanto de gelo que derreteu e vai somar aquela massa de água inicial? Essa parte é super importante. E essa parte vai acabar sendo resolvida observando o teste. Veja bem, a água cede 40 mil calorias. Dessas 40 mil calorias, 2.750 é utilizada para esquentar o gelo. Então, dessas 40 mil calorias, quanto que sobra para derreter o gelo? Dessas 40 mil calorias cedidas pela água, quanto que sobra para fundir o gelo? Vamos fazer essa conta. Olha só, a quantidade de calor para fundir o gelo, para fundir uma certa massa de gelo, porque essa conta aqui do teste, eu supus que todo o gelo fundiu, que todo o gelo derreteu. E não é isso que acontece, né? Apenas uma parte do gelo que derrete. É isso que a gente tem que descobrir. Qual a massa de gelo que vai derreter. E para derreter tem que receber calor. Então, qual é a quantidade de calor necessária para fundir o gelo? Então, ó, na conta que a gente fez no teste, 2.750 calorias serviam para aquecer a água. Então, dessas 40 mil calorias cedidas pela água, eu vou subtrair 2.750, que foi para aquecer o gelo. Então, para fundir
Para fundir. Para fundir, para fundir parece uma palavra, mas não é. Para fundir não é uma palavra. Então 40 mil, 2, 3 mil, menos 2.500 são 37.250 calorias. 37.250 calorias. É essa quantidade de energia que vai promover a mudança, a fusão de uma certa massa de gelo que derreteu. Certo? Belezeira? Então, como nós vamos fazer aqui, ó? Quantidade de calor para fundir é igual a massa que fundiu vezes o calor latente de fusão. Belezeira? Então, aqui, ó. 37.250 é igual a massa de gelo que fundiu vezes 80. Então a massa de gelo que efetivamente mudou de estado e fundiu será, divide aqui por 80, 465 gramas, 625. 465 gramas, 625. 625 gramas. Então isso daqui que fundiu. Ó, essa é a massa de gelo que efetivamente fundiu. Não confunda, galera, o teste que o Ganso fez com essa massa que de fato fundiu. No teste a gente faz uma suposição. Quanto que precisaria para derreter todo o gelo e quanto que a água cederia até zero. A gente concluiu a partir do teste que não derreteu todo o gelo. Então eu vou descobrir qual é o tanto que derreteu. E está aqui, 465,625 gramas. Portanto, respondendo a pergunta do exercício, qual vai ser a massa de água que vai sobrar no equilíbrio térmico? Qual vai ser a massa final da água no equilíbrio térmico? Quanto que tinha de água inicialmente? Já tinha 1.000 gramas. Quanto que derreteu do gelo? 465,625. Portanto, a massa final de água, H2O, 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 vai ser 1.465,625 gramas. Essa é a massa final que nós vamos ter de água no equilíbrio térmico. Beleza, pessoal? Não é uma pergunta, mas eu vou fazer. Não faz parte da pergunta do problema, mas eu vou fazer de qualquer maneira. Qual seria a massa de gelo que sobrou? No final, qual vai ser a massa de gelo que sobrou no recipiente ali, ó? Porque nós temos gelo e água em equilíbrio térmico a zero. Quanto que tinha de gelo antes de derreter? 500 gramas. 500 gramas. Desses 500 gramas, 465,625 derreteu, fundiu. Então, vai sobrar, no calculator, 34,375. A massa final de gelo é 34 vezes 34,375 gramas. Ok? Essa é a massa final de gelo. Esse exercício, pessoal, é um exercício que é considerado assim de uma dificuldade perto da elevada. Não é tão maldito porque o teste nos leva a essa temperatura de equilíbrio. Se não houvesse essa temperatura de equilíbrio, se essa quantidade de calor cedida fosse maior do que o gelo precisava para derreter totalmente, eu teria que refazer no sistema termicamente isolado com uma equação grandona. Belezeira? Mas não é o caso. Fechou? Então, pessoal, sugiro que você assista a próxima aula antes de começar a fazer os exercícios. Nessa aula eu fiz um exercício que tem o teste. Nas próximas aulas, que eu vou fazer só exercício, uns 2, eu vou mostrar o sistema termicamente isolado em si, tá? Em si, enfaticamente, usando o lance da somatória das quantidades de calor dando nula. Fechou? Então,
aguenta aí, a próxima aula já espero que você já vá lá no GAI, já vai lá fazer, vai ter os exercícios para você resolver dessa aula e da outra também, mas as duas aulas têm o mesmo tema. Então bora lá, em vez de fazer uma aula grandona, o Ganso faz duas menores para você poder descansar, tomar uma aguinha, esticar as pernas e zás. Beleza? Até a próxima, galera! Muito obrigado por sua presença, é nóis, valeu!